Esta questão que você vê aí na tela é típica de concursos públicos, processos seletivos, vestibulares, e para resolvê-la você precisa de um domínio básico a respeito de frações. Vamos ao enunciado. Uma embalagem com soro glicosado estava completa quando foi usado 1/5 do conteúdo na primeira hora. Esta informação aqui é importante. 1/5 do conteúdo. Continuando, e ainda 2/4 do que havia sobrado na segunda hora. Olha aqui outra informação. 2/4, mas é do que havia sobrado. Olha só como a interpretação é importante aqui. Não foi 2/4 do conteúdo da embalagem. Foi 2/4 do que havia sobrado depois de ter sido usado 1/5 do conteúdo na primeira hora. E a pergunta é, qual quantidade do produto foi usada? Neste caso aqui, você não consegue encontrar nenhuma unidade de medida, como por exemplo, mililitro, litro, etc. Então, essa quantidade aqui só pode ser caracterizada na forma de fração. E é isso que nós vamos fazer, determinar que fração do conteúdo daquela embalagem de soro glicosado foi usada. Para isso, vou usar o esquema aqui do lado. Esse retângulo na cor amarela, ele representa uma embalagem do soro glicosado. É uma abstração. E quando a gente lê que foi usado 1/5 do conteúdo na primeira hora, significa que eu dividi essa embalagem em 5 partes e considerei uma como sendo a quantidade usada na primeira hora. Fazendo isso, nós obtemos, então, que uma dessas 5 partes foi usada na primeira hora. Lembre-se de que cada uma dessas partes representa 1/5 do conteúdo do soro glicosado. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, que corresponde a 1/5 do soro glicosado, foi usada na primeira hora. Logo, para usar na segunda hora, nós temos o restante. Mas o que significa o restante nesse caso? Em termos de fração, nós temos ainda 1/5, outro quinto, mais 1/3 quinto, mais 1/4 quinto. Ou seja, ainda existem 4/5 da embalagem que não foram usados depois de retirar aquele 1/5 da primeira hora. E o que está escrito ali no enunciado é que 2/4 dessa quantidade, ou seja, do que havia sobrado, é que vai ser usado na segunda hora. 2/4 disso tudo. Você, para determinar qual a quantidade do produto que foi usada, tem que saber a quantidade usada na primeira hora, que a gente já detectou, que é 1/5, e a quantidade usada na segunda hora, que a gente ainda não calculou, que é 2/4 do que havia sobrado. Mais 2/4 do que sobrou é 2/4 de 4/5 do conteúdo. E a gente vai começar a fazer os cálculos por aí. 2/4 desses 4/5, em termos matemáticos, quer dizer que eu vou calcular 2/4 vezes 4/5. E como se multiplica frações? A gente multiplica os numeradores, obtendo o numerador da fração produto, ou seja, 2 vezes 4, que vai ser 8. E o denominador da fração produto é o produto dos denominadores das duas frações, 4 vezes 5, que é 20. Só que você repare que os dois valores são pares, e mais ainda, esses dois valores estão na tabuada do 4, então a gente pode simplificar essa fração dividindo tanto o numerador por 4 quanto o denominador. E a gente vai obter uma outra fração cujo numerador é 8 dividido por 4, que resulta em 2, e o denominador é 20 dividido por 4, que resulta em 5. Resumindo, 2/4 dos 4/5 corresponde a 2/5 do conteúdo da embalagem. E isso é que foi usado
na segunda hora. Para determinar a quantidade que foi usada ao todo, você tem que somar o que foi gasto na primeira hora e o que foi gasto na segunda hora. Então, o que a gente tem que fazer é somar 1/5 com 2/5. Observando que os denominadores são iguais, então a gente só precisa manter esse denominador e somar os numeradores. Então, a gente mantém o denominador, que é 5, e soma 1 com 2, obtendo 3. 3/5 do conteúdo é a quantidade de soro glicosado que foi usado. Mas e aquela maneira mais simples que você falou? Bom, a gente pode raciocinar da seguinte maneira: 1/5 do conteúdo já está resolvido. Foi na primeira hora. E na segunda hora, 2/4 do que havia sobrado. Se você usou 1/5, para completar a embalagem inteira, faltam 4/5. Lembre que a embalagem é formada por 5/5 do conteúdo. Então, tirando esse 1/5, sobram 4/5. E você vai usar 2/4 desses 4/5. No entanto, você lembre que essa fração 2/4 é a mesma coisa que meio. Então, na realidade, quando você fala que usou 2/4 do que havia sobrado, você usa metade do que havia sobrado. E a metade de 4/5 é 2/5. Agora você sabe que na primeira hora foi usado 1/5 do conteúdo, na segunda hora 2/5 do conteúdo e, portanto, ao todo 3/5 do conteúdo. E uma coisa que pode passar pela sua cabeça é: nossa, eu não conseguiria fazer dessa maneira raciocinando sem escrever nada. Muito da sua capacidade de resolução de problemas em matemática vem também do treino. Para 99,99% da população, não basta só ver a resolução, mas você também tem que tentar resolver. Então, nesse caso, por exemplo, considere só lá no começo da videoaula, quando você tinha só o enunciado, pause o vídeo e tente responder usando os passos que eu citei. Por hora é isso daí, te espero na próxima aula. Até lá!